Os 45 e 46. Mateus 13, de 45 a 46. E diz-nos assim o texto: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Senhor, aqui temos essa palavra para nós nesse momento. E que nesse instante que nós dedicamos esse tempo para estarmos juntos para a comunhão, para a expressão da nossa comunhão em Cristo contigo, te pedimos também que agora, esse momento em que meditaremos nesta pequena porção das Escrituras, mas que esta porção possa falar ao coração de cada um de nós. Ajuda-nos na compreensão, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem tomar os seus assentos, por favor. Mais uma vez, uma pequena parábola de Jesus que se inicia da mesma forma como outras. O reino dos céus é também semelhante. E, obviamente, todas as vezes que a gente ouve a palavra semelhante, é uma comparação, né, que vai ser feita. E aqui ele diz, nesse aspecto agora, que o reino dos céus é como uma pessoa, um negociante, comerciante, um que negocia e procura boas pérolas. Veja que agora uma coisa para a gente comparar e pensar em relação à parábola que meditamos na semana passada, que é aquele que encontra um tesouro de grande valor em um terreno. Ele não era um caçador de tesouros. Ele simplesmente, ao fazer a sua caminhada, ele encontrou em um campo, ou, se ele estava trabalhando no campo, a parábola não nos dá detalhes, ou alguém passando por um campo, ou trabalhando no campo, eles, de repente, encontram um tesouro de grande valor. Ele não estava procurando por aquele tesouro. Ele encontrou. Mas quando ele encontrou, mesmo que não era a busca dele, ele reconheceu que ali tinha um tesouro, que ali tinha algo que tinha um grande valor, que a tal ponto ele pensa, olha, esse tesouro é tão valioso, está encontrado aqui nesse campo, que eu vou vender tudo que eu tenho para comprar esse campo para ficar com o tesouro. Ele não o procurava, mas o encontrou. Né? E isso é interessante para a gente perceber, e vamos depois continuar com a parábola de hoje, é que o reino dos céus, segundo Jesus mostra, talvez é um encontro inusitado, onde a pessoa podia estar vivendo a sua vida normalmente, mas de repente algo acontece que ela diz, aqui tem algo de grande valor, mesmo que ela não estava em busca. Já nessa parábola de hoje, do comerciante de pérolas, se ele é alguém que negocia e procura boas pérolas, então significa que ele era um especialista em pérolas. Aqui já é alguém que buscava sempre por boas pérolas. Essa parábola então se torna interessante ao usar a pérola como exemplo, e um comerciante, né? A palavra em grego é emporos, que até no português mais antigamente se usava falar no Brasil, um mercado que tinha mais coisas se chamava empório, né? O empório. Empório é uma palavra grega, emporos é um comerciante, que tem uma variedade de coisas. Mas esse emporos aqui, ele é um especialista em pérolas. E pérola era considerada no mundo antigo, naquela época contemporânea ali de Jesus, como mais desejada, principalmente na sociedade romana, mais desejada do que ouro. Porque a pérola, ela tinha uma beleza que cativava os olhos. E é por isso que ele diz boas pérolas. A palavra para boa aí, em grego, significa também algo que é bonito. Ele procurava por pérolas que fossem belas. Ele não queria qualquer pérola. Ele queria a pérola que fosse bonita. A que chamava a atenção e que atraía por sua beleza.
Porque boa pérola aqui, ela não é boa no sentido moral, ela é boa por causa da beleza que ela tem, que atrai. Por isso que também aí é interessante. Em alguns momentos, a pérola era usada para demonstrar como um símbolo também de quê? De decadência moral. Por quê? Porque na sociedade romana, e quando a igreja se instala mais na sociedade, né, no final do século I, início do século II, aí a gente vê, por exemplo, uma passagem como em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, que diz que as mulheres deveriam ser mais recatadas e, dentre as coisas lá, e não está sedada a buscar por pérolas. Pérolas. Ele cita lá as pérolas. Justamente por qual razão? Porque era uma forma de expressar o status. Quem tinha condições de ter pérola não era uma pessoa qualquer. Um escritor, historiador romano do passado, chamado Plínio o Ancião, ele dizia que uma pérola podia custar o valor de 1 ano de salário de um general. A tal ponto que uma pérola poderia chegar a ponto de custar o salário de 1 ano inteiro de um general. E para demonstrar essa opulência, ele conta uma coisa ali também nesse mesmo livro dele, que é meio duvidoso, né, por causa do modo como ele fala, mas dá para entender o que ele quer dizer. Que diz que Cleópatra, quando quis impressionar Marco Antônio, quando ele foi no Egito, diz que ela mandou colocar pérola em vinagre para que ela se dissolvesse e ela bebesse. Quando dissolver pérola em vinagre, eu não sei se o vinagre é o vinagre mesmo, aí acho meio complicado. Mas o que ele quer dizer é o quê? A extravagância. A extravagância. Dissolver pérola para beber. Só que, o que Plínio quis dizer com isso? Era tão extravagante a coisa que ela demonstrou que ela tinha acesso a riquezas incalculáveis que podia derreter, dissolver, triturar a pérola e beber. Então a pérola, ela era, dentro das joias, vamos assim dizer, algo que chamava muito a atenção no olho. Por isso ele diz na parábola, procura por boas pérolas. Poderia ser muito bem traduzido, eu até preferiria que fosse, pelo critério totalmente permissível e correto, ele procurava por pérolas que fossem bonitas. E aí já tem uma coisa então interessante. Existe algo no reino dos céus que é atrativo. O reino dos céus pode ser encontrado inesperadamente por alguém. Mas a quem o procura? E quando o encontra, ele é atraído pelo que vê no reino dos céus. Há uma beleza no valor espiritual das coisas que chama a atenção daquele que às vezes está em busca. E veja que ele estava acostumado com ver muitas pérolas. Ele era um comerciante, ele procurava, vendia pérolas. E um dia ele encontra uma pérola que agora não é somente uma boa pérola. Não é somente uma pérola bonita. Ela é uma pérola de grande valor. Será que custaria mais do que 1 ano de salário de um general romano? Uma pérola de grande valor. Quando ele olhou aquela pérola, ele disse, essa é a pérola das pérolas. Essa é a pérola que todas as outras ficam pobres perto dessa. Essa tem uma beleza, ela tem algo que é tão fantástico. E quanto que custa essa pérola? Aí deve ter dito para ele, ele calculou, falei, para eu ter essa pérola, eu tenho que vender tudo que eu tenho. Por causa dessa pérola. Esse novo vou vender tudo que tem e pegar essa pérola. A pérola, essa então não é somente bonita, não é somente boa, mas ela é de grande valor. Ela é a pérola das pérolas. E assim o que Jesus quer dizer para nós, então, que o que é o reino dos céus? Para aquele que está em busca, porque agora aqui é para quem está em busca. E eu creio que nós podemos nos encontrar dentro disso aí, a busca pelo reino dos céus.
E que quando nós identificamos o reino dos céus, nós o identificamos e reconhecemos a sua beleza, mas também o seu grande valor. Que nada mais se compara à beleza e ao valor do reino dos céus. Nada é mais valioso, nada é mais belo, nada é mais importante. Quando aquele que está em busca, eu estou buscando por boas pérolas, por pérolas bonitas. Encontrei aqui a pérola das pérolas, ela então suplanta todas as outras. Isso é uma maneira de dizer aquele que está em busca, aquela pessoa que está em busca de algo, de um valor espiritual para encher a sua vida de fato. Semana passada eu citei brevemente, aquele rico que aproxima-se de Jesus, né? E ele diz: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Veja que então ele é uma pessoa que estava o quê? Em busca. Ele estava procurando. Ele sabia que já tinha valores que ele considerava, esses valores eram valores bons, que talvez belos, bons valores. Mas ele diz, mas ainda tem alguma coisa que eu sinto que está faltando. Eu preciso daquilo que é o que define. E aí Jesus olha para ele, vendo que ele era um que buscava algo de grande valor, diferentemente da parábola, mas Jesus diz para ele assim, olha, você tem que cumprir os mandamentos. Ele fala, mas eu já faço tudo isso aí. Então só te falta mais uma coisa. Só te falta uma. É a pérola de grande valor. Tudo mais que você tem é valioso. Até a sua vida, como você a vive, você vê um valor na sua vida. Então só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem. Dá aos pobres. E me segue. Só isso de Jesus, só te falta uma coisa. A única coisa que faltava era se livrar de tudo. É até muito interessante. Só uma coisa, né? Agora, gente, quando alguém diz assim para nós, olha, tá maravilhoso, para ficar perfeito só falta uma coisa. Aí você pensa, ufa, graças a Deus, então agora é só dar o toque final. A única coisa que falta é tudo. Você tem que entregar tudo que você tem. Tudo. E é por isso que, quando nós vimos também rapidamente sobre esse rico, que aparece a história dele no capítulo 19, do Evangelho de Mateus, ele sai triste, porque ele diz assim, mas como? Eu tenho muita coisa, não tem como eu vender tudo. Não dá. Ele foi embora mais triste do que chegou. É muito curioso isso, alguém dizer assim, que alguém saiu mais triste depois de ter encontrado Jesus. Porque normalmente a gente espera, que seria o contrário. Alguém encontrou Jesus, a alegria transborda no coração. Esse encontrou Jesus e saiu mais triste do que antes de ter encontrado Jesus. Porque Jesus apontou para ele a pérola de grande valor. E o que é a pérola de grande valor que esse rico não entendia? Era que nada pode ser maior do que o reino dos céus. Nada. Por isso Jesus coloca ele nessa posição apertada. Sim, para demonstrar para ele onde é que está realmente o seu tesouro. Onde você colocar o seu tesouro, o seu coração vai ficar ali. É ali que vai ficar. Por isso que o reino dos céus demanda uma coisa em Jesus. Não é parcialmente, é totalmente. É algo que nós temos que parar para pensar e perguntar assim, mas o que é esse totalmente na minha vida? Como é que nós vamos aplicar uma palavra como essa? Eu creio que o que nós podemos extrair e perceber para nós nos dias de hoje é realmente mostrar o que nós valorizamos. O que nós enfatizamos. O que nós verdadeiramente procuramos.
Se são os valores espirituais do reino dos céus, e que quando encontramos, estamos dispostos a abrir mão de coisas que sejam para ser a favor do reino dos céus. Agora preste atenção numa coisa que ele diz aqui, né? Esse homem que procurava a pérola de grande valor, que quando ele está disposto a vender tudo o que tem, ele está declarando uma coisa: aqui está o meu tesouro. Tudo que eu tenho se resume a essa bela pérola de um grande valor. Obviamente, Jesus está usando uma hipérbole aqui, né? Hipérbole. Uma pérola que custasse tudo que um comerciante tinha construído em toda a sua vida. Mas Jesus gosta de hipérboles, né? Para justamente enfatizar a relevância e a importância de algo. O que nós valorizamos. E o que valorizamos, o quanto valorizamos. Porque não basta somente encontrar que tem valor. Não adianta só dizer, isso tem um grande valor. Isso é até belo, isso é até bom. Não adianta somente identificar como algo valioso, como algo belo, como algo que mostra, para mim, a sua forma de até atrair, mas Jesus então mostra uma coisa com isso. Para termos isso, nós temos que ter um compromisso pleno com Ele. É um compromisso pleno, aonde todas as outras coisas se tornam pequenas diante disso. Por isso que nesse texto dessa parábola, ela é uma parábola, é um momento que demanda muito de nós, para nós refletirmos, né? E para que nós possamos meditar sobre isso. Pare para pensar mesmo. Na semana passada eu também li rapidamente aquela passagem em Filipenses, onde Paulo fala que ele tinha todas as coisas pelas quais ele poderia se gabar, se orgulhar. Mas ele diz que quando ele descobriu a beleza de Cristo, ele disse: eu estava disposto a entregar tudo que eu tinha antes para a excelência do conhecimento de Cristo. É saber quando encontrar algo valioso, saber que é valioso. E só agora aqui que é interessante. Se a gente que não é, se fosse usando a parábola anterior, nós que não somos caçadores de tesouros, se a gente encontra um vaso de barro que está enterrado em um terreno e que dentro dele a gente vê que tem várias moedas de ouro, ou uma moeda, sei lá quantas tem, eu já posso entender mesmo sem, olha, aqui tem algo que vale bastante. Aqui tem algo que vale bastante. Nem sabe, de repente vale até muito mais do que se imagina. Mas identificou. Esse agora aqui é interessante porque, lembre-se desse ponto, ele sabe o valor das pérolas. É a mesma coisa para nós quando nós pensamos nos valores espirituais. Nós sabemos o quão valioso é aquilo que genuinamente é espiritual. Eu acho que nós não precisamos de ficar perguntando se, por exemplo, é mais valioso, tem mais valor, tem mais disposição, né? O que vale mais? Os valores materiais ou os valores espirituais? A gente sabe. Qualquer um responde. Os espirituais? Por quê? Porque os materiais podem vir e ir. Os materiais, mas os espirituais permanecem. Eles ficam. Por que é mais valioso a vida do que uma conta cheia de dinheiro no banco? Porque o que adianta não ter a vida e o dinheiro continuar no banco? Ontem à noite assisti um filme, já até relativamente, você vê como o tempo passa, um filme feito em 2001 já é antigo.
com Denzel Washington. Eu notei que o filme era antigo mesmo, porque eu falei, esse cara tá novo, ele não é novo assim, não, tá? Em que a história é, ele e a esposa vivem uma vida apertada, difícil, né? Materialmente, economicamente falando, mas vivem bem. O carro dele foi até rebocado por falta de pagamento, mas vive e vai. E tem um filho. Aí um dia o filho jogando beisebol, ele vai fazer uma corrida, depois que bateu na bolinha, daqui a pouco o menino bum, caiu. Aí ele levou ele correndo para o hospital, fizeram os exames, aí ele tem um problema cardíaco. Que se não resolver, ele morre. E é pouco tempo. E aí sentam lá com a direção do hospital, com o cardiologista, que poderia fazer a cirurgia, e aí diz para ele assim, qual é a solução? Ele pergunta, o que pode ser feito? Se fosse você, o que você faria? O médico, o cardiologista, o cirurgião diz assim, há uma chance de morrer na mesa da cirurgia, mas eu faria a cirurgia, porque senão ele vai morrer. Então vamos fazer a cirurgia. Aí é que vem a parte do filme agora. Aí ela disse assim, a mulher que é a diretora da parte financeira, disse, nós, resumindo a história, nós já sabemos que o seu seguro não cobre isso. O seu seguro não cobre essa cirurgia. Mas como assim? Eu tenho seguro? Não, mas não cobre. Aquela coisa vem para cá e para lá. Então tá, então quanto é? $250 mil. Isso em 2001, né? Valores de 20 anos atrás. Não, mas o meu seguro tem... Não. E tem uma coisa. A gente nem começa a fazer nada se não der um depósito de 30%. Quanto? Bom, vocês nem ser muito bom de matemática. 250 mil, 30%, 75 mil. Se não depositar 75 mil, a gente não faz nada. Um cara que tinha o carro rebocado porque faltou pagamento. Onde ele vai arrumar 75 mil dólares? E aí ele vai atrás. E eles tinham a igreja fez oferta, a igreja pegou dinheiro, ele vendeu até a geladeira da casa, ele faz tudo. Por que tudo isso? Isso é que é bonito na história. Nada mais tinha valor do que a vida do seu filho. Nada. Nada era tão importante. Ele chegou com muita dificuldade, com a ajuda de um, com a ajuda de amigo, com a ajuda da igreja, vender televisão, vender a geladeira, para juntar, conseguiu com muito esforço juntar $20 mil. 20 mil. Quem precisa de 250 ou no mínimo 75 para começar a conversa. E o hospital, na parte financeira, irredutível. Não. Aí ele toma uma atitude drástica. Aí ele lembra que é um filme, é Denzel Washington. Aí ele sempre foi uma pessoa boa, de boa índole, mas ele não pensa duas vezes. Ele pega um revólver, vai para o hospital, amarra as portas do hospital por corrente, pega o médico e diz, você vai fazer a cirurgia, de um jeito ou de outro. Mas aí tem um outro problema. Eu estou contando essa história, eu acho interessante, porque ela ilustra bem isso que eu quero dizer, o que é, para a gente perceber o que é algo quando tem valor. Porque senão fica muito abstrato, e essa história ilustra, para mim, ilustra muito bem. Eu não estava nem procurando por essa história para falar, talvez. Eu vi o filme, mas vou assistir esse filme. Apareceu lá, eu vou assistir. Ele chega a um ponto que o médico diz, mas não tem jeito, tem que acontecer uma coisa. Tem que ter um doador. Ele precisa de um transplante. Não é abrir e fazer. Eu tenho que pegar o coração dele, tirar e colocar outro. E tem que ser compatível. Não é qualquer coração. Não é de qualquer pessoa. Tem que ser compatível, senão também não dá certo. Bom, resumindo e finalizando a história, então tem um jeito. Eu sei que eu tenho o mesmo sangue e compatibilidade do meu filho. Pega o meu coração e coloca nele. Pega o meu coração e coloca nele. Mas como eu vou pegar o seu coração?
Eu morro? Não, como assim? Me mata? Eu falei, não, mas, pô, como é que eu vou te matar para tirar o coração? Ele falou, não tem problema, eu me mato. É a pergunta que ele faz para o médico. Se eu me matar, você vai deixar o meu coração perder ou você vai colocar nele? Ele foi para o extremo. Ele falou assim, se for preciso, eu morro. Eu me mato para que o meu coração seja colocado nele. Isso é entender o que algo tem valor. Aonde você está disposto a entregar tudo. E o tudo significa a própria vida. A própria vida. A história é muito interessante, depois que alguém quiser assistir o filme, eu acho que vale a pena. Não é um filme violento, apesar de ter Denzel Washington no filme, mas não é um filme violento. Na realidade, ele é até uma boa pessoa que vai para a igreja. E tem essa história que eu achei muito bonita, a história no contexto geral, e a gente vê como o mundo é, que essa é uma realidade. Se não tem dinheiro, não é a mesma coisa. Não é. Mas ele disse aqui, a vida vale mais do que qualquer coisa. E Jesus, de uma certa forma, está praticamente dizendo a mesma coisa nessas duas parábolas. O quanto nós estamos dispostos a entregar pelo reino dos céus. Quando chega aquele momento de decisão, é isso ou o reino dos céus? O que nós escolhemos? O que nós escolhermos, Jesus é claro, esse é o seu tesouro, aí está o seu coração. Não se iluda. Já foi, o jovem rico ficou muito claro. Aí está o seu tesouro. Está no que você tem. Está nas coisas que você tem. Portanto, aí está o seu coração. O que nós valorizamos é o que nós vemos que verdadeiramente importa para nós. E a parábola nos chama então para isso. Para a reflexão e da importância de uma resposta ao discipulado. É uma resposta que Jesus está chamando, com certeza, os seus discípulos para viverem uma vida que seja de discípulo, né? Viver dessa forma. E aqui, por isso que na parábola, a gente não precisa tentar alegorizar a parábola, o que o mercador representa, o que a pérola em si, a comprar e vender. A parábola ela quer chamar a atenção disso. O comprar e vender, ou vender e comprar, apontam para essa importância e o custo que existe no discipulado. Eu citei tantas vezes, né? Mas inclusive essa semana de novo fez 80 anos, exatamente, 80 anos, que um dos grandes personagens da história da igreja mais atual, né? Dietrich Bonhoeffer, ele era um pastor alemão que 20 dias antes do campo de concentração que ele estava preso porque ele denunciava o nazismo de Hitler, na Alemanha denunciar o nazismo no momento, ele foi preso e 20 dias antes desse campo ser liberto, ou 20 dias antes de acabar a guerra, 7 dias antes do campo que ele estava a ser liberto, ele foi enforcado e morreu. Mas é dele, e eu já citei esse livro, e quem nunca leu esse livro deveria ler. O custo do discipulado. O custo do discipulado. É um livro que vale a pena ser lido. Onde ele contrasta a graça barata, e o que é a graça barata? É a banalização dos valores espirituais. E achando que por causa disso, porque tem valor, ou valoriza algo que é espiritual, mas não é todo o valor. E ele fala, e o custo do discipulado ele é muito claro. Tem que ser, até se for preciso, entregar a vida. Isso não é fácil, né? Vamos ser sinceros.
nesse filme que eu mencionei aqui, interessante, o pai estava disposto a entregar a sua própria vida para que o seu coração fosse colocado e trocado no coração do filho. Ele estava disposto a entregar a própria vida. E o filme mostra que ele realmente tentou até o fim entregar a vida, porque consegue, não consegue, e você sabe que filme como é que é, tem drama, tem toda aquela coisa envolvida. Ele coloca o revólver aqui, ó, deitado na cama, na maca, dá um tiro na cabeça para ele morrer e ele aperta o gatilho. Quando ele aperta o gatilho, um sai lá e fala: o segurança estava indo. Porque até aquele momento não tinha uma bala dentro do revólver dele. Ele entrou sem nenhuma bala no revólver. Ele colocou na hora que ele resolveu que ia. Tanto os outros caras diziam: esse tempo todo não tinha nada. Não tinha nada aqui dentro. E aí falhou. Mas quando ele vai tentar de novo, aí filme, né? Tem aquele drama. Consegue parar. E diz: encontrou a doadora. Uma pessoa que morreu e que é compatível com o coração dele. Para ser o coração dele. Aí vem, faz a cirurgia e o menino vive. Como o filme acaba? Ele sendo julgado num tribunal. E aí, no final, só mostra os jurados de pé e o líder dos jurados lendo sobre as acusações de tentativa de assassinato. Inocente. Não culpado. Sobre a tentativa de, falou outra coisa, não lembro exatamente o quê. Inocente. Mas por ter invadido o hospital e ter feito pessoas como reféns. Culpado. E o filme acaba com ele indo para a cadeia. Sem reclamar de ir para a cadeia. Porque ele diz: eu fiz o que precisava para o meu filho. Isso uma hora sai. Tudo isso mostra para a gente, e uma pessoa como esse também da vida real, tem 80 anos que ele foi enforcado, se não me falha a memória, por volta do dia 9, acho que 9 de abril, uma coisa assim. Por isso que recentemente fez realmente 80 anos. E nesse livro, O Custo do Discipulado, ele diz que o discípulo tem que estar disposto a entregar tudo. Até se chegar ao ponto de entregar a sua própria vida. É tudo. Porque ele demonstra isso na sua vida, do modo como ele fez. Eu já contei, eu vou encerrar essa meditação, essa mensagem agora, lembrando mais uma vez um pouquinho da história do Bonhoeffer. Ele falava, né, abertamente, sempre pregou contra, e ele era contrário a que a igreja alemã, tanto a católica como a protestante, aplaudiam a Hitler. Ele dizia que aquilo era um absurdo, não é possível a igreja dar apoio a uma coisa tão miserável quanto essa. Ele falava contra, e daqui a pouco foi aumentando, e as pregações e os ensinos contrários. Alguém disse: você tem que sair da Alemanha, porque eles vão te prender. Eles já vão estar atrás de você. Aí ele foge para a Inglaterra. Da Inglaterra ele vem para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele ficou dando até aula por um tempo num seminário que tem até hoje também, lá em Nova York, chamado Union Theological Seminary. Só que ele disse assim: só que essa não é a vida que eu disse que tem que ser vivida. A mensagem que eu dei lá na Alemanha inspirou outras pessoas a serem contra aquilo. E eles estão lá e eu aqui, escondido, fugindo. Vou voltar para a Alemanha. Eles disseram: se você fizer isso, você já sabe. Eles já queriam te prender, você vai voltar? Voltou para a Alemanha. Descobriram que ele tinha voltado, prenderam, enforcaram. Mas veja, ele podia ter vivido por muito mais tempo e não ter voltado para a Alemanha, e ninguém, eu creio, que o condenaria por isso.
Não, porque afinal de contas estão querendo matá-lo. É mais do que justo que ele possa ter o seu refúgio. É justo. Mas ele sentia que aí não era viver a fé dele genuína. Aí não era uma fé genuína. Para ele, eu tenho que fazer isso, nem que implique em minha morte. É viver a minha fé genuinamente, a ponto de entregar a Cristo. A parábola, portanto, as duas parábolas falam sobre exatamente isso. Entregar tudo quando se encontra o valor maior do reino dos céus. E quando forem confrontados, e quando as coisas são colocadas para serem analisadas, aonde nós colocaremos. Vamos ficar de pé nesse momento, por favor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Portanto, nós vemos aqui nessa passagem para nós hoje que o reino dos céus é digno de não muita coisa, mas de tudo. E aí nós vamos colocar a nossa vida agora diante do Senhor e dizer: Senhor, que nós possamos verdadeira e genuinamente viver a fé genuína, que é a fé que nos impulsiona para viver na verdade do Evangelho, a vida do Evangelho, a vida de Cristo, os valores que genuinamente são espirituais, e quando nós formos confrontados entre benefício próprio e valores espirituais do reino, que nós saibamos onde está a verdadeira pérola de grande valor. Livra-nos, Senhor, de sermos tão atraídos por outros valores, que nós, mesmo quando reconhecemos que ali está a pérola de grande valor, mas mesmo assim dizer: mas não quero. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrarmos de nós mesmos, porque nós somos os que mais atrapalhamos a vida de cada um de nós. Muitas vezes nós queremos responsabilizar os outros, mas nós é que somos quem mais coloca empecilhos espirituais e de tantas coisas, porque nós vamos em busca de algo que para nós tem valor. E é por isso que nós precisamos de estar próximos de Ti. Porque quanto mais próximos de Cristo, mais dispostos à vida do Evangelho e mais dispostos a viver esse reino de grande valor. Ajuda-nos, Senhor. Nós sabemos que essas parábolas nos falam, portanto, do valor do reino dos céus e que, de uma certa forma, ele já está presente, porque nós encontramos o seu valor e vemos a sua realidade em nós. Mas nós te pedimos que ele venha com todo o poder e glória. E que quando ele for instaurado com todo o poder e glória, que nós possamos nos alegrar por isso. Porque nós hoje clamamos: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Amém. Assim na terra como no céu. Amém. Amém. E amém. Deus nos abençoe.